Fala galera, beleza? Bom, nós vamos para a última aula agora de lógica de programação e dessa vez nós vamos falar a respeito de vetores. Essa também é a última aula sim em uma linguagem de programação, então aproveitem. Primeiramente, eu quero levar vocês à seguinte reflexão: como você faria, por exemplo, uma lista de supermercado dentro da programação? Bom, pausem o vídeo e reflitam um pouco a respeito disso. Daí eu pergunto para vocês, agora que vocês pausaram o vídeo, vocês fariam assim? Bom, desse jeito ele está errado. Por quê? Pensa bem, você vai ter que criar 5 variáveis, além disso você vai ter que ter um trabalho gigantesco também. Enfim, você vai ter um trabalho gigantesco para você exibir entre tantas outras coisas. Outra coisa, tenta passar, por exemplo, todas essas variáveis para uma função. Pausa o vídeo e faz isso. Bom, outra questão é a seguinte, você representaria uma lista dessa forma? Bom, a lista de supermercado, geralmente a gente faz o quê? A gente coloca num papelzinho. Pro computador é como se você estivesse colocando em vários papeizinhos separados. É muito bizarro. Bom, e a memória ela ficou basicamente assim, ela ficou uma bagunça, sabe? Tipo, aqui nesse canto aqui ficou a variável hambúrguer, em outro ficou a variável queijo cheddar, em outro ficou a variável pão, enfim. Basicamente isso. E é claro, é que nem eu falei, você vai ter que escrever pelo menos uns 5 escrevas. É muita coisa que você vai ter que fazer. É muito código desnecessário. E é aquela coisa, galera. Imagina isso com uma lista de 100 produtos. Imagina como é que ficaria. Bom, e é justamente por isso que existem os vetores e as listas. Existe um tipo de variável que permite que você crie essa lista de forma a economizar código, de forma ordenada e que aloca um endereçamento seguido de memória. O nome dessas variáveis são os vetores e as listas. Basicamente, ao invés de você criar daquele jeito porco, você cria desse jeito. Basicamente isso. Eu estou criando aqui basicamente uma listinha de compras. Enfim, e para exibir, galera, é aí que entra a diversão. Uma dica que eu vou dar para o exercício de vocês é a seguinte. Cara, para você simplesmente escrever dados nessas variáveis, você pode utilizar um laço para também com o tamanho do vetor. Isso daí é ótimo. Bom, mas basicamente eu estou resumindo aquelas 5 linhas a essa linha aqui. E se vocês não estudaram direito estruturas de repetição, eu vou deixar aqui nos cards o link para o vídeo também. E se fosse uma lista de 100 produtos? Bom, você mudou uma coisa no código. Basicamente isso. Você colocou esse 100 no lugar desses 5. Nenhuma linha de código a mais. Basicamente isso. Então você imagina o trampo, por exemplo, numa lista de supermercado grande, tipo o supermercado do mês, as compras do mês. Você imagina o trampo que você ia ter que fazer. Com vetor você não precisa fazer isso. Você pode simplesmente escrever 5 linhas de código. Basicamente isso. E vetores nada mais são do que variáveis que você pode adicionar mais de um valor de um mesmo tipo. Basicamente isso. Bom, e como isso ficaria na memória, você percebe aqui. Hambúrguer, daí depois o queijo cheddar, depois o alface, depois o pão, depois o ketchup. Dessa vez ficou todo organizadinho, diferente daquela última bagunça que a gente fazia. Bom, e o conceito de vetores, ele é baseado principalmente no conceito de matrizes. O conceito de matriz na matemática nada mais é do que o conceito de vetores. Enfim, basicamente isso. Mas aqui não entra a multiplicação de matrizes, soma de matrizes, nem nada do tipo, tá, galera? Enfim, e como eu posso usar essas variáveis? Bom, pela posição delas. A posição é o local onde um valor fica dentro de um vetor. Basicamente isso. Bom, a posição ou índice da palavra hambúrguer é a posição 0. A posição da palavra queijo cheddar, palavra entre aspas, né? A posição 1. A posição da alface é a posição 2. E basicamente eu vou explicar para vocês o seguinte. Os índices, eles sempre começam pelo número 0. E eles vão até o comprimento do vetor menos 1. Por exemplo, num vetor com 5 posições, o último índice é o 4. Basicamente isso. Então aquele vetor ali que eu mostrei para vocês, ele fica basicamente da seguinte forma: 0, 1, 2, 3, 4. Basicamente isso.
E as skins, elas têm uma lógica de funcionamento muito parecida com os vetores. Lembra da última aula de funções que eu falei o seguinte, que eu falei que cerca de 70% das funções que você pode utilizar nas strings no C Sharp, você pode também utilizar com os vetores. Enfim, é basicamente isso. Por quê? A string, ela funciona como um vetor de caracteres. Aquela variável que a gente criava como tipo cadeia é literalmente um vetor de caracteres. Basicamente isso. Enfim, e aquela coisa, né, galera? Eu sei que vocês estão na expectativa para as próximas aulas. Pois é, eu vou tentar soltar uma aula por dia agora que vocês aprenderam os conceitos básicos. E, cara, basicamente a gente vai utilizar a linguagem C Sharp. Se brincar, ainda hoje eu vou mostrar um vídeo explicando como é que vocês podem instalar, por exemplo, o .NET SDK ou C Sharp Shell também. Se vocês tiverem pelo celular, vocês podem utilizar esse recurso. O .NET SDK e o Visual Studio Code também. É basicamente isso. Bom, e basicamente vou explicar a saída de dados, variar. Explicar não tem mais o que explicar, né? Eu vou basicamente mostrar como é que você faz uma saída de dados, uma variável, um operador aritmético, um operador lógico, estruturas funcionais, estruturas de repetição, funções e objetos. Objetos é um conceito novo e listas, por incrível que pareça, é um conceito novo também. Basicamente isso. Mas objetos você precisa de uma linguagem de programação para poder representar ele. Enfim. E o exercício que eu posso dar para vocês é o seguinte: crie uma lista de supermercado que o usuário possa digitar e exiba ela na tela. Basicamente o seguinte: eu vou criar lá a minha lista de supermercado, né? De repente, eu vou criar uma lista de supermercado com 7 produtos. É basicamente o que eu vou fazer. Daí o que eu tenho que fazer, galera? Eu tenho que criar basicamente um laço de repetição. Daí, nesse laço de repetição, ele vai ser responsável por inserir dentro das variáveis, dentro do meu vetor, no caso, aquilo que o usuário me informar. Enfim, é basicamente isso. Daí depois vocês têm que criar outro laço de repetição e esse laço de repetição vai exibir isso. Enfim, eu não sei se deu para entender, galera, mas eu espero que tenha dado para entender. Enfim, basicamente são 5 linhas de código, não é muita coisa. Bom, e se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários, ou me chamem no Discord ou no e-mail. Bom, o e-mail é esse daí que eu coloquei na tela e o Discord também. Eu coloquei também a minha hash da minha carteira de Bitcoin caso vocês queiram financiar o meu projeto. Enfim, é basicamente isso, galera. E eu acho importante citar aqui o seguinte: eu acredito que eu vou estar postando essas aulas ao longo dessa semana mesmo. Vão ter dias que eu acho que eu vou postar, por exemplo, umas 2 aulas. Eu vou mostrar também um tutorial de como é que vocês podem instalar o .NET SDK também, enfim. Eu vou postar um tutorial também aqui no celular de como vocês podem instalar o C Sharp Shell também. É basicamente um aplicativo que vocês podem instalar lá na Play Store. Enfim, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Compartilhem esse vídeo. Me sigam para mais conteúdo. Se inscrevam também aqui no meu canal. Esse daqui espero que seja só o começo também. E é claro, se vocês quiserem me financiar, eu deixei o resto da minha carteira de Bitcoin ali na tela. E também vai estar disponível o link do meu livro aqui na descrição do vídeo, beleza? E o link dos meus outros canais também, o meu canal de poesias e meu outro canal existencial. Beleza? Falou, gente. Tchau.